Vamos aqui para a nossa terceira aula deste mini curso de exegese. Vamos falar aqui rapidamente da divisão da Bíblia, como nós a temos, né? Como normalmente nós a dividimos aqui no Brasil, né? E em outros países também. A Bíblia hebraica basicamente tem três divisões: lei, profetas e escritos, mas eu vou trabalhar com a divisão que nós usamos, que é diferente. Então, o Antigo Testamento comumente é dividido por nós em lei, os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. O Novo Testamento geralmente é dividido em evangelhos, livro histórico, que seria o Atos, epístolas, paulinas e gerais, e o Apocalipse. Por que é importante entendermos essa divisão? Não é uma mera formalidade, mas isso nos ajudará a compreender a natureza dos livros que se enquadram nessas categorias mencionadas. Então vamos para o Velho Testamento. A primeira divisão é a lei. A lei, de fato, ela começa a ser declarada, escrita, né, recebida e entregue a Israel no livro de Êxodo. Mas a Torá, os livros da lei, são, né, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o Gênesis, mesmo não contendo a lei, ele já começa, né, ele traz a base da Bíblia, a base da a história, né, começa ali tem um princípio de tudo. Então, ele faz parte daquele material. Para os judeus é um único material, né? Para nós está ali entre os demais livros do Velho Testamento, mas para os judeus a Torá é um livro especial. Por que é importante nós sabermos que há livros da lei? Para nós entendermos, entre outras coisas, que quando nós lermos aqueles livros, muitas regras ali não se aplicam a nós. Então, você vai ver no livro da lei a guarda, por exemplo, do Shabá, do sábado, né? A maioria dos cristãos entende que aquilo não se refere a nós. Ou então o ano sabático, né? O descanso da terra a cada 7 anos, o ano do jubileu, a terra era devolvida ao seu vendedor a cada 50 anos. E o preço da terra variava conforme a proximidade do ano do jubileu. As leis diversas que existem ali de purificação, sacrifício de animais, as penas para várias infrações, para o furto, para o sequestro, para o assassinato, muitas daquelas coisas não se aplicam mais a nós. Então é importante entendermos que se trata de uma lei dada a Israel. Não que ali não haja princípios espirituais que são importantes para nós. Os princípios de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo estão lá na Torá, né? Tem cristão que acha que foi Jesus que trouxe aquilo como uma novidade, mas não são, já estavam lá escritas no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio. A segunda divisão é história. Os livros históricos vão de Josué a Esther. A história bíblica não é igual à história secular. A história bíblica é uma história teológica. O que é uma história teológica? Ela tem um propósito teológico. Então, a história bíblica não tem o propósito principal de informar o que aconteceu. Ela tem o propósito de trazer uma mensagem espiritual. Qualquer livro da Bíblia que você for ler tem esse propósito. Ele quer provar algo, ele quer demonstrar algo, ele quer trazer uma mensagem. Então, Esdras, Neemias, que na Bíblia hebraica são um livro só, não foram escritos meramente para documentar o que aconteceu depois do exílio, a reconstrução do templo, da cidade, não, mas é para mostrar a mão de Deus, a importância da religião de Israel, ali representada no templo, a cidade santa, a mão de Deus ajudando o povo. É muito mais do que mostrar o fato. É provar, é trazer à tona uma revelação, um conhecimento a respeito de Deus, a respeito
de algo espiritual. Então, quando você lê esses livros, você precisa ter essa ciência. E ter a ciência de que não é a mesma coisa ler uma história bíblica sagrada e ler uma história secular. Os autores da Bíblia selecionam os eventos de acordo com os seus propósitos teológicos, tá? Isso precisa ficar claro para nós. A terceira categoria são os livros poéticos, que começam em Jó e vão até Cânticos, né? Livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão. Livros poéticos, nem sempre tem uma linguagem literal, e ali você vê a expressão do sentimento humano muito forte, né? Especialmente ali nos Salmos. Os escritores derramam a sua alma diante de Deus, relatam as suas emoções. E por isso talvez que o livro de Salmos seja tão atual, né? Porque ele é um livro muito humano, que relata os sentimentos dos homens diante dos problemas da vida. O livro de Provérbios, que é um livro de máximas do dia a dia, do cotidiano, máximas de sabedoria sobre como viver bem, como se comportar, como ser sábio, e também a respeito de Deus, né, da sua pessoa, do seu caráter, da sua atuação. O livro de Provérbios, na maior parte, ele não tem um contexto, né? Eles são máximas, frases soltas, que não necessariamente têm conexão uma com a outra, e que em si elas já fazem sentido. E a última parte do Velho Testamento é a profecia. São os livros proféticos, que vão de Isaías até Malaquias. Os estudiosos geralmente dividem essa parte em profetas maiores e menores, não conforme a importância dos profetas, mas conforme a importância, o volume dos livros. Os volumes maiores são dos profetas maiores, os volumes menores são dos profetas menores. É importante entender a natureza da literatura profética. Então, por exemplo, os profetas, né, mais do que predizerem o futuro, eles são intérpretes do presente. O profeta não está simplesmente dizendo o que vai acontecer lá na frente. O profeta diz o que está acontecendo aqui. E interpretar o presente não é uma coisa tão simples como parece. Às vezes uma geração inteira não entende o que está acontecendo. O profeta é alguém com lucidez. Só que ele é alguém com a lucidez dada por Deus para interpretar o presente, tendo como régua a vontade de Deus. E o que acontece com o profeta geralmente? O profeta sofre, é perseguido, porque ele transmite a palavra de Deus, conforme ele recebe, para quem Deus o mandou. E muitas vezes, o contexto em que o profeta ministra, profetiza, é um contexto de corrupção, de maldade, de perversidade. E aí você vê, por exemplo, um Jeremias sendo preso. Segundo a tradição judaica, Isaías é cortado ao meio por Manassés. Amós é convidado a se retirar do Reino do Norte. E assim, outros profetas são perseguidos também. Então a literatura profética, ela tem uma forte relação com a história. Os profetas, na maioria das vezes, se situam na história, a fim de que o leitor saiba o que está acontecendo. O profeta é alguém que muitas vezes sofre, porque ele precisa dizer algo que Deus mandou, não é algo que está na cabeça dele, é uma ideia que ele teve, um pensamento. E o profeta, ele traz uma visão que está além, na maioria das vezes, daquilo que os seus ouvintes estão percebendo. E muitas vezes o profeta anuncia algo ruim, anuncia uma destruição. E antes de anunciar a destruição, ele chama o povo ao arrependimento. Ele não quer que a destruição aconteça,
ele quer que o povo se arrependa, e existe uma relação condicional de arrependimento para que o juízo de Deus não chegue. Isso é beabá em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em, em Jonas, em Miqueias, em Oséias. Isso é beabá. E assim nós fechamos o Velho Testamento, com esses quatro grupos classificatórios nos quais entram os 39 livros que temos no nosso Antigo Testamento protestante. Na Bíblia hebraica são 22, mas são os mesmos livros, apenas divididos de forma diferente. E no Novo Testamento nós temos, em primeiro lugar, os Evangelhos. Os Evangelhos não são biografias, como alguns dizem. Não são biografias sobre a vida de Jesus. Por que não são? Porque uma biografia tem como propósito falar de uma vida inteira de um indivíduo qualquer. E nenhum dos evangelhos fala da vida inteira de Jesus. Mateus cita muito brevemente o nascimento de Jesus, mas para falar que foi miraculoso, o que Lucas também o faz. Marcos ignora completamente a infância de Jesus, e João também. Temos um breve relato sobre a adolescência de Jesus em Lucas, quando Jesus tinha 12 anos e está lá no templo e os seus pais vão embora sem ele, né, sem perceber. Mas de fato nenhum dos quatro evangelhos traz, além dessas poucas informações, quaisquer relatos sobre o que aconteceu com Jesus antes do seu ministério. O que isso significa? Significa que os evangelistas não estavam interessados na vida inteira de Jesus. Estavam interessados na missão de Jesus, na pregação de Jesus, na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus está nos quatro evangelhos. A crucificação de Jesus está nos quatro evangelhos. Tem coisas que os escritores foram unânimes em registrar. Tem relatos que estão em 2 ou 3 evangelhos, por exemplo. Mas, em geral, se percebe que os evangelhos não têm o propósito de fazer um relato completo da vida de Jesus. Isso, curiosamente, gerou até uma, entre aspas, uma lacuna, e muitos documentos, relatos, ficções foram produzidos sobre a vida de Jesus, até sobre a sua infância, milagres que Jesus teria feito na infância, né? Que na verdade o Evangelho de João diz que Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia. Mas existem livros apócrifos, até claramente fictícios, que falam da infância de Jesus. O Novo Testamento tem o livro histórico, que é o livro de Atos, que relata os cerca de 30 anos da história da igreja, 30 primeiros anos. E também não é uma história completa, porque o livro de Atos se concentra ali praticamente nas figuras de Pedro e Paulo, e os outros apóstolos são coadjuvantes, sem falar daqueles que nem são mencionados. São mencionados ali na lista, mas não se fala nada deles, não se fala nada de Mateus, não se fala nada de Tomé, não se fala nada de Judas Tadeu. Praticamente se fala de Pedro, de Paulo, um pouco de Tiago, João, Barnabé, mas muito resumidamente. E o livro de Atos também é história teológica, é importante nós sabermos disso. Ele não é uma história meramente descritiva e informativa, ele é uma história que quer mostrar o que Deus fez ali na história primitiva, na igreja primitiva de Israel, na igreja judaica e na igreja gentílica, principalmente por meio da figura de Paulo. Temos as cartas, que são textos instrutivos, que foram escritas sob determinadas circunstâncias, a maioria delas por Paulo, as que chegaram a nós, né? Paulo escreveu 13 cartas, não considerando Hebreus como de Paulo. É muito difícil que Hebreus tenha sido de Paulo, a linguagem é claramente diferente. O grego
também é diferente. E essas cartas são talvez a nossa fonte principal de conhecimento doutrinário, de fonte de doutrina. Ali os apóstolos ensinam, eles respondem questões diversas do dia a dia, desafios, o que um cristão deve fazer, o que não deve, o que é pecado, o que não é, como se comportar, como a igreja deve se conduzir, como a igreja forma os seus obreiros, sua liderança. Né? Ali temos as instruções de como a igreja deve funcionar e o cristão deve se comportar. E por fim, o Apocalipse, que é um livro profético que tem em comum com outros apocalipses, né? Um estilo, uma mensagem, um perfil. E não devemos confundir o Apocalipse com as cartas. O Apocalipse não é um livro doutrinário. Ele tem verdade sobre Deus, sim, sobre a igreja, mas ele não é um livro feito para se fazer doutrinas. Até mesmo porque a natureza dele é muito complexa e não temos uma unanimidade ou uma clareza a respeito da forma de se interpretar o Apocalipse. As cartas já estão mais claras, os evangelhos já estão mais claros. O livro de Atos, por exemplo, é um livro histórico. Então, ele tem ali fundamentos para nós vivermos de certa forma, praticarmos certas coisas, mas não podemos pegar, de repente, uma frase que está ali no livro de Atos e fazer uma doutrina. Né? Pode ter sido uma frase dita num contexto, para uma determinada situação, né? Deveríamos comparar aquilo com o que está em outras partes da Bíblia, especialmente nas epístolas, que são livros doutrinários. E assim temos essa divisão. Mas a suma do que eu quero dizer é: você, estudioso da Bíblia, precisa entender a natureza desses livros, não é simplesmente decorar a classificação, mas saber onde esse livro se encaixa, a fim de que você compreenda melhor a natureza dele e interprete-o da melhor forma possível. Tem cristão que se confunde, que pega coisa lá da lei e quer fazer regra, não entende que foi a lei dada a Israel. Ou tem cristão muitas vezes que pega passagens duvidosas, complexas, de difícil interpretação do Apocalipse e querem fazer uma doutrina, né? Como se o livro de Apocalipse tivesse essa natureza e não tem. Então, quando nós colocamos as coisas nos seus devidos lugares, no caso os livros, o nosso papel de intérprete acaba se tornando mais fácil, ou pelo menos menos difícil, porque a Bíblia não é um livro simples. A Bíblia tem partes simples, tem passagens simples, mas tem passagens difíceis, complexas, profundas, que exigem o nosso esforço espiritual, a nossa inquirição espiritual, a nossa busca a Deus e também a nossa busca por conhecimento, a nossa dedicação intelectual, a fim de crescermos no conhecimento da Escritura, da exegese e da teologia em geral. Um abraço, até a próxima.